Bom dia, boa tarde, 703. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pena que eu não posso te ouvir, mas qualquer coisa entre em contato comigo, tá bom? A gente parte aí para mais um item. Sugiro a vocês que assistam números racionais desde a primeira aula, tá? Porque eu sei que é uma matéria que é um complicador para vocês. Então, assista desde o início. Para quem não viu ainda, recomece lá, me chame sempre que necessário, não deixe a situação se agravar, tá bom? Conselho de quem se preocupa muito com vocês. Na página 31, começa problemas envolvendo números racionais, ou seja, as operações com os números racionais. As duas primeiras que a gente vai ver é a adição e a subtração, tá? E ele fala que para realizar as operações de adição e subtração de racionais, a gente retoma ou tomaremos como base os conhecimentos das operações com números fracionários, os decimais e os inteiros, os quais foram vistos anteriormente, tá? Só para você perceber que uma coisa vai puxando outra. Por isso, a importância de não deixar acumular de forma alguma, tá? Bom, ele coloca para você, na página 32, algumas situações. Na realidade, isso aqui era para você fazer, né, sozinha, como uma introdução da matéria. Para controlar as retiradas e pagamentos e entradas, recebimentos de sua pizzaria, Bernardo registra tudo em planilha eletrônica. Estas foram as movimentações da primeira semana do ano. Então, aqui está muito pequeno, eu fiz um aqui um pouquinho maior, que não ficou tão maior assim, mas acho que vai dar para visualizar melhor, tá? Tem a data, né? Janeiro, 2, 5, 6, 7 e 8 de janeiro. Então, ele coloca com o que ele gastou e os valores, tá certo? E começa a te fazer uma série de perguntas, como é característico já do seu material didático. Como foram representadas as retiradas na planilha? As retiradas foram representadas com números racionais negativos. Cuidado para não falar que é números inteiros negativos. São racionais porque, né, tem vírgula, tem 40. Ah, professora, mas 2.500 é inteiro, mas todo número inteiro também é número racional. Então, como foram registradas? As retiradas foram registradas com números racionais negativos, não é isso? E as entradas com números racionais positivos. Essa é a resposta da letra A. Se for necessário para você copiar, pause seu vídeo aí e copie, tá? Letra B. Após essas movimentações, a pizzaria ficou com saldo positivo ou negativo? De quanto e o que ele significa. Bom, eu coloquei para vocês aqui, porque a visualização fica muito melhor. O que eu fiz? Somei, ó, somei retiradas e somei entradas, tá? Somei tudo, negativo com negativo, então deu um valor de menos 126.440,63 centavos. Para quem esqueceu, para somar decimal, tem que ficar parte decimal com decimal e parte inteira com parte inteira. E depois eu somei os valores positivos, tá? R$ 146.063,11. A pergunta dele foi: após essas movimentações, o saldo final foi negativo ou positivo? Né? Na letra B, tá? Aqui de novo, passei para cá, não sei porquê. Então, aqui ficou negativo, retirada. Positivo, vou pôr de azul para você lembrar, positivo. Como é dois sinais diferentes, você vai pegar um
e subtrair o outro. Como o negativo é maior, quer dizer que o saldo, né, dessa pizzaria é um saldo negativo, menos R$ 4.875,11. O que isso significa? Que a retirada foi maior do que a entrada. Se alguém tiver dúvida, esqueceu o número decimal, já sabe o que fazer. Bom, e aí eu vou seguindo aqui. Você já ouviu falar eu não sei falar essa palavra, eu acho que é smoothie? Essa é uma bebida inventada nos Estados Unidos com consistência de um milkshake. Ingredientes 100% naturais. Tem a receita, né, dessa bebida aí, eu não sei como é que se pronuncia corretamente. Aí ele fala, use os espaços a seguir para realizar os cálculos. Letra A. Quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas da bebida? Bom, para você preparar 2 receitas, é o dobro, né? Ele perguntou da laranja. 3/4 de copo de suco de laranja para preparar uma. Então, para preparar 2, são 3/4 mais 3/4. Lembrando que quando os denominadores são iguais, o que você faz? Conserva o denominador e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Se eu simplificar aqui por 2, e você deve fazer isso sempre, 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. Essa fração é uma fração imprópria. 7º ano, presta muita atenção. A fração imprópria, ela pode ser transformada em um número que a gente chama de número misto. Como que eu transformo em número misto? Posso pensar de 2 formas. Posso pegar o de cima, dividir pelo de baixo. O resultado, o quociente, 3 dividido por 2, 1, é a parte inteira, certo? 1 vezes 2, 2. E sobra 1. Sobra 1 de quanto? De 2. Então, é 1 inteiro e 1 meio. 1 inteiro e 1 meio, certo? Ou você pode pensar assim, bom, para formar um inteiro, eu preciso de 2 meios. Eram 3, então vai sobrar 1 meio, ou seja, 1 inteiro e 1 meio. Dessa forma assim, ó. 3 meios é a mesma coisa que 2 meios, mais, não era 3, aqui ficou 2, 1 meio. 2 dividido por 2, 1, com 1 meio. São 2 formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Na letra B, ele continua perguntando. Qual foi a próxima pergunta? Laura está preparando essa receita, então colocou no liquidificador o suco de laranja, e o suco de laranja são 3/4. E ela colocou também o iogurte. Para preparar a receita, você precisa de meio copo de iogurte. Então, para saber o que ela já colocou, eu tenho que somar os dois. Nesse caso, os denominadores são diferentes. O que você faz? Qual é o maior, o mínimo múltiplo comum entre 4 e o 2, ou seja, o MMC. O MMC entre 4 e 2 são 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Quando fica o mesmo denominador, eu somo em cima, 3 mais 2, 5, sobre 4. Isso, de novo, é uma fração imprópria. Na sua prova, vai vir transformado para número misto. Pode vir, né? Então, o que acontece? Para eu ter 5/4, 5/4 dá 1 inteiro mais 1/4, certo?
porque seriam 4 quartos, e 4 dividido por 4 é 1. Para 5 falta 1, 1 inteiro e 1 quarto. Ou você pega 5 e divide por 4. 5 dividido por 4, 1. 1 vezes o 4, 4. E sobra 1. Então, ó, 1 inteiro, sobrou 1, ele é numerador de 4. 1 inteiro e 1 quarto. Aí, logo abaixo, na parte rosa, ele te relembra como fazer, né? Caso você tivesse esquecido como fizesse, era você analisar a situação aqui em rosa. Então, tá em dúvida? Dá uma lida, tá bom? Para efetuar essas operações com números racionais, utilizamos as mesmas regras de sinais da adição e da subtração de números inteiros. Pelo amor de Deus, 7º ano. E aí, tem alguém com dúvida? Se tiver, me chama. Coloquei aqui, ó, né, no exemplo dele lá, 7, repeti, vou somar em cima. Mais 1 somado com menos 3. Como é mais de fora, permanece o sinal de menos. E mais 1 com menos 3 são menos 2, ou 2/7. A partir de agora, eu começo a acreditar que você já saiba como fazer isso. Denominadores diferentes, você tem que tirar o MMC. Lembrando que quando o maior é múltiplo do menor, o MMC vai ser o maior. E para quem esqueceu, basta fazer isso aqui, não é isso? 10 por 2, 5, repete o 5, 5 dividido por 5, 1, 5 dividido por 5, 1, e 2 vezes 5 são 10. Então, o novo denominador vai ser 10. Qual é a regra? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Ou você pensa, de 10 para chegar em 10, eu multipliquei por 1. Então, eu multiplico por 1 em cima também. Eu posso dividir 10 dividido por 5 e multiplicar por 2, ou você pode pensar, de 5 para 10, multipliquei por 2. Então, a parte de cima eu também tenho que multiplicar por 2. Espero não estar complicando, a minha intenção é facilitar. Quando os denominadores estão iguais, repete o denominador e soma em cima. Menos 3 somado com menos 2. Mais com menos vira menos. 2 sinais iguais, somo os dois e conservo o sinal. 3 com 2, 5. O sinal é negativo, continua negativo, repete o denominador. Aqui está uma fração que não está simplificada, ou não está na forma irredutível. Dá para dividir os dois por 5. Menos 5 dividido por 5, menos 1. E 10 dividido por 5 são 2. Então, tá lá a resposta. Na página 33, ele te pede que você faça estas operações. Eu fico insegura porque eu não tô te vendo, né? E o 7º ano não tem mencionado muito, não. Mas vamos lá. Denominadores iguais. Repete e soma em cima. Mais 1 somado com menos 3. Sinal de mais de fora, esquece e continua o menos. Mais 1 com menos 3, menos 2. Repete o denominador. Para simplificar, quem é o maior número que divide os dois? É o 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. E 8 dividido por 2 são 4. Portanto, menos 1 quarto. A letra B, graças a Deus, os denominadores são iguais. Repete. Aí eu vou somar a parte de cima. Menos 5 somado com mais 1, somado com menos 7. Eliminando os parênteses. Lembra? Mas do lado de fora permanece o que está com o número. Menos 5 com mais 1 com menos 7. Menos 5 com mais 1, menos 4. E menos 4 com menos 7 são menos 11/12. A fração já está simplificada. Na letra C,
Eu risquei aqui, mas paciência. Primeira coisa que você tem que fazer é eliminar o parêntese, porque o menos de fora pede o oposto. Então, eu não vou operar com menos 15, eu vou operar com mais 15. Os sinais são diferentes. E aí, eu deixei para poder te chamar a atenção. Para adicionar ou subtrair decimal, tem que ser parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal. Ah, professora, mas o 15 não tem parte decimal. Tem sim, é zero. Então, o que que você vai pegar? Sinais diferentes, certo? Pega o maior desconsiderando o sinal e tira. Opa, o maior desconsiderando o sinal, perdão, não é menos 13,7, é 15. Pega o 15 e tira 13,7. Lembra? Inteiro com inteiro, decimal com decimal. Então, aqui é zero. 10 menos 7, 3. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. 1,3. Quem é o sinal? Negativo ou positivo? Vai ser positivo, porque é o sinal do maior módulo. Então, tá aí, mais 1,3. Na próxima letra D, sinal denominador de novo, igual, repete. Vou efetuar em cima. Menos com menos vira mais. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, tá lá a resposta. Na letra E, tem um complicador, porque a gente tem um número misto, não é isso? Mas não é difícil de ir para a fração. Tem uma regra, multiplica esse com esse e soma com esse. Só que tem que lembrar que ele também seria negativo. Então, ó, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Se é negativo aqui, então vai continuar negativo. Menos 5 quartos, menos com menos vira mais. Denominador igual, repetir, menos 5 com mais 3 são menos 2. Ah, por que que virou menos 1/2? Porque a professora simplificou os dois de cima. Menos 2 dividido os dois termos, numerador e denominador. Menos 2 dividido por 2, menos 1. 4 dividido por 2, 2. Tá aí a resposta. Na letra F, menos 1 inteiro e 6 décimos, somado com 0 inteiro e 7 décimos. Vai ficar sinais diferentes, não é isso? Então, ó, 1,6 menos 0,7. Peguei aqui, deu 16 menos 7, 9. 0 menos 0, 0. 0,9. Como 1,6 é maior que 0,7, não estou falando que é menos 1,6 não, tá? Eu disse, sem considerar o sinal, 1,6 é maior. Como ele é negativo, vai continuar negativo. A questão 2, ele trata sobre, tá aqui, né? Ficou bonitinho agora, colorido. Ele fala que o sódio é um dos mais abundantes minerais existentes. Conta aí para vocês uma história do sódio e coloca também uma tabela com alguns alimentos, a porção de cada um e a concentração de sódio em cada um. Com base nesses dados, responda as questões. Aí a gente vai para a página 34. Na página 34, tem a letra A, a letra B, a letra C. Na letra A, uma pessoa que... Pô, você já tá com seu material aí, eu não preciso ficar te mostrando, né? Suponho. Na letra A, ele fala assim: uma pessoa que consumir um pacote de macarrão instantâneo de galinha e 5 unidades de nuggets de frango terá atingido a dose máxima diária de sal recomendada pelo Ministério da Saúde? Explique a sua resposta. Bom, se você olhar o macarrão instantâneo de galinha, um pacote,
é 1,951 gramas de sódio. E nuggets de frango, 5 unidades, é 0,742. Como a recomendação é de 2 gramas por dia, para eu saber, eu vou ter que somar os dois e verificar se ultrapassa. Somando os dois, tá aqui, né? 1,951 e esse 0,742 deu 2,693. Como a dose máxima é de 2 gramas, né, por dia, sim, a pessoa ultrapassou a dose diária. Por quê? Esse resultado é maior do que 2, que é a dose recomendada. Na letra B, ao confeccionar um sanduíche, Carlos usou um pão francês e um hambúrguer e meio. Quanto ainda faltará para atingir a quantidade máxima de sódio recomendado? Vamos lá. Ele usou um pão francês, tá aqui o pão francês. Ó, o pão francês são 1 unidade de 50 gramas, 0,32 gramas de sódio. Mas o que ele usou? Ele usou um hambúrguer e meio, tá certo? Só que eu não preciso preocupar porque aqui fala que um hambúrguer e meio são 0,583. Para saber quanto falta, eu tenho que somar os dois, não é isso? Na letra B. É isso mesmo? É 0,583. Somando os dois, tem que ser decimal com decimal, inteiro com inteiro. Aqui seria 0. Então, somando isso, vai dar 0,903, certo? Para eu saber quanto falta para ele completar a dose diária, o que eu tenho que fazer? Pegar a dose recomendada, que é 2, e subtrair o que ele usou. Lembrando que o 2 não pode ficar do lado decimal, porque ele é inteiro. E a parte inteira de 0,903 são 0. Então, o 2 vai ficar junto com 0. Se você quiser acrescentar, você vai pôr 0 lá, ó. Então, vai ficar 10 menos 3, 7, não é isso? 9 menos 0, 9. 9 menos 9, 0. Aqui emprestou 1, ficou 1. 1 menos 0, 1. Faltará 1,97 gramas. E a questão 3, eu acho que eu vou fazer um desafio com vocês com a questão 3. Eu quero ver quem é que vai acertar ela depois da gente ter feito isso tudo, tá certo? Se eu te mostrar, você vai colar, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Haha, eu vou enviar as respostas, tá? E eu quero ver quem é que me manda corretamente a resolução. Isso para a próxima aula, né? Antes de eu fazer a correção, é claro, tá bom? Eu envio o gabarito da questão 3, vê se me compreende, tá? Envio o gabarito para vocês e eu quero ver a resolução, ok? Então, boa aula para vocês.